1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 4. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 4. Louvado seja Deus. Eu quero falar nessa noite sobre relacionamento, intimidade e revelação. Eu quero trazer a você nesta noite aquilo que o Espírito Santo quer falar com a igreja, aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração nos tempos em que estamos vivendo. No tempo em que nós estamos nos movendo, Deus também está se movendo. Deus, Ele não muda, Ele é imutável, mas Ele trabalha através dos séculos e dos tempos. E nós precisamos entender qual era o tempo oportuno de Deus para esta era, para esta geração. Enquanto eu estava lendo Coríntios, Deus começa a trazer no meu coração algumas revelações profundas e eu preciso da sua atenção. Me dê de presente nessa noite a sua atenção, o seu coração, para que Deus possa falar conosco. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Mas nós temos a mente de Cristo. Abaixe um pouquinho o microfone, por favor. Meus amados, nós sabemos que quando Paulo está escrevendo a carta à cidade de Corinto, Paulo esteve em Atos 18 visitando esta cidade e aí fundando uma das suas mais importantes igrejas. Nós sabemos que a cidade de Corinto ela distava a 80 quilômetros de Atenas. Atenas era o berço da filosofia antiga. Atenas era um referencial de sabedoria. Atenas bebia da filosofia de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Mas Corinto também começa a beber dessa filosofia. A cidade de Corinto também era conhecida pela idolatria. Era uma cidade que possuía um dos maiores templos pagãos da antiguidade, onde a deusa Afrodite era adorada, a deusa da fertilidade. Haviam muitos deuses naquela cidade, muitas culturas se misturavam, muitos povos começavam a descer sobre esta cidade por ser uma cidade portuária, por ser uma cidade em que culturas se encontravam, em que línguas diferentes se encontravam, e assim as religiões se misturavam no mundo antigo. Mas algumas religiões eram oficiais do império, outras religiões eram consideradas pagãs, assim como o cristianismo. O cristianismo começa a ser visto neste tempo como uma ramificação
do judaísmo pagão. Mas nesse tempo aparece um homem que foi criado, diz a Bíblia, aos pés de Gamaliel. Um homem que foi doutrinado para, quem sabe, se assentar na cadeira de Gamaliel e ser um fariseu eloquente, um homem que daria continuidade aos seus ensinos. Paulo era um homem versado na sua cultura grega, na sua cultura romana. Paulo era um homem da tribo de Benjamim, ele conhecia o sacerdócio, ele era um homem que sabia que o Deus de Jeová havia se revelado a Israel. Paulo era um homem que possuía dupla cidadania romana. Dupla cidadania, ele era romano, mas também ele era judeu. Paulo começa a se mover pelas cidades e começa a perseguir a igreja. Paulo começa a perseguir os cristãos do mundo antigo. Esse mesmo homem que fora doutrinado para ser um grande fariseu, a Bíblia vai dizer em Atos 9, enquanto ele estava caminhando para Damasco, com cartas de perseguições para aprisionar, para colocar em prisões aqueles que professavam a Cristo Jesus. Ele diz que enquanto ele está caminhando, ele está em seu cavalo e de repente vem uma luz como o sol do meio-dia e o está jogando, arrebatando ao chão e está dizendo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento Paulo começa a ter uma revelação de Deus. Paulo começa agora a questionar os seus ensinamentos, as suas doutrinas e a sua religiosidade. Nesse momento Paulo está cego. Paulo vai ficar 3 dias sem enxergar. Paulo está descendo a rua chamada direita. E quando Paulo está descendo a esta cidade, Deus vai dizer: Ananias, tu vais descer desta rua, na rua chamada direita, porque ali tem um servo meu, precioso para mim, e tu vais pregar o evangelho, tu vais orar por ele, e o nome dele é Paulo de Tarso. Neste momento vem um temor sobre o coração de Ananias, porque sabia ele que este homem estava aprisionando os cristãos. Mas Deus vai dizer: Ananias, esse homem é precioso para mim, e ele há de saber o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Naquele momento Ananias está descendo aquela casa, está impondo as suas mãos sobre a cabeça de Paulo. Aquele homem que está cego naturalmente, está 3 dias sem enxergar as coisas do céu, mas está 3 dias enxergando as coisas da aleluia do céu. Ele não está vendo o que está na terra, mas está vendo o que está no céu. Ele não recebe mais as informações da religião judaica, agora ele recebe as revelações do Espírito Santo. É nesse momento que Deus está trazendo, aleluia, uma mudança no seu ministério. Deus está mudando, aleluia, a vida de Paulo e está levando ele para o reino da sua preciosa luz. E naquele momento os olhos de Paulo são abertos. E quando Paulo começa a pregar o evangelho, aleluia, ele é um homem diferente. Ele é um homem que começa a penetrar nas regiões celestiais. Porque ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12: eu conheço um homem, não sei na carne e não sei se foi no espírito, mas foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi ao paraíso e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem dizê-las. E ele continua dizendo: este mesmo homem recebeu um espinho na sua carne, foi enviado a ele um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se exaltasse na grandeza das revelações. Aí ele está dizendo: por 3 vezes eu orei, por 3 vezes eu clamei: Senhor, aparte de mim, Senhor, aparte de mim esse espinho. E Deus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, quando você está fraco, você está forte. Quando você está se sentindo forte, é porque você está fraco, Paulo. Paulo começa a entender a lógica do reino. Paulo começa a mergulhar na lógica espiritual deste reino, aleluia. E ele começa a penetrar nas revelações de Deus. E quando Deus levanta Paulo nesta geração, Paulo começa a pregar com autoridade. Paulo começa a confrontar a filosofia do seu tempo. Paulo começa a confrontar homens que se levantavam como doutores da lei, homens que se levantavam com a sabedoria humana. Ele está dizendo: ei,
quando eu cheguei na cidade de Corinto, eu não vos preguei em sublimidade de palavras humanas, não. Eu preguei no poder e no Espírito de Deus. Paulo está dizendo: quando eu estive com vocês nessa cidade, eu não me propus saber, aleluia, o que está acontecendo entre vós primeiramente, mas eu quis pregar a Cristo crucificado. Paulo não estava interessado em suas filosofias vãs. Paulo não estava interessado nos comentários rabínicos da época. Ele estava interessado naquilo que Deus estava dando ao seu Espírito. Porque às vezes nós temos muitas informações, mas temos poucas revelações de Deus. Às vezes nós precisamos nos informar tanto que nós esquecemos que Deus quer revelar a você coisa que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetraram o coração do homem. É isso que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Mas parece que a minha geração, que o meu tempo está preso às coisas visíveis e às coisas terrenas. Paulo disse: tu esperares por Cristo, somente nesta vida tu serás o mais miserável de todos os homens. Se você somente estiver interessado nas mãos e não na face, se você estiver interessado somente nos presentes, aleluia, e não na intimidade, você não pode ver o reino de Deus. E quando eu estava meditando nesse texto, Deus me reportava a uma igreja que estava apoiada em sua sabedoria, uma igreja que estava apoiada em os doutores que se levantavam. E Paulo está dizendo: por acaso Cristo está dividido? Uns estão dizendo: eu sou de Apolo, outros estão dizendo: eu sou de Paulo, outros estão dizendo: eu sou de Cristo. A igreja estava dividida. Paulo encontra um cenário perfeito para trazer a este povo o evangelho da salvação. E quando Paulo está dizendo a eles, ele começa a dizer: ei, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, aleluia, e loucura para os gregos. Paulo começa a contrastar e dizer: ei, Deus não escolheu muitos nobres, muitos poderosos. Deus não escolheu muitos príncipes, pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega aquele que diante do homem parece ter toda eloquência, notoriedade, e ele diz: ei, você precisa descer à casa do oleiro e entender que você precisa ser o último para ser o primeiro. A lógica do reino é diferente. A Bíblia diz que aquele que é pobre é rico, que aquele que é o último é o primeiro. Então nós muitas vezes não entendemos como Deus está se movendo. E muitos vão ler esse texto e vão dizer: ei, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós vamos reportar isso a bênçãos materiais. Alguns vão dizer que as bênçãos dessa terra, coisas que os seus olhos não viram, coisas que os seus ouvidos ainda não ouviram, é o que Deus tem preparado. Não. E alguns vão dizer: ei, é o céu, é a revelação do porvir, é o que Deus ainda vai fazer, é a plenitude de Jesus Cristo. Também não. Quando eu entro nesse texto, Paulo está dizendo: ei, a sabedoria de Deus estava oculta. A sabedoria de Deus ainda não fora revelada, mas chegou a plenitude, Gálatas 4:4, em que Deus revela a sua sabedoria, enviando a Jesus Cristo em carne para trazer redenção sobre a humanidade. Só que ele está dizendo que os príncipes não notaram isso. Os sábios da antiguidade não viram o verbo descendo do céu, encarnando em forma humana, habitando com os homens, comendo com os homens, chorando com os homens, sofrendo para dar vida àqueles que estavam cativos. E ali Paulo está dizendo e revelando a eles: ei, mas nós que amamos a Deus, nós que estamos em Deus, o Espírito Santo está nos revelando essas coisas. Porque nós, pregadores, podemos ensinar o caminho, conduzir você ao caminho. Nós podemos balizar o caminho para que você ande por ele, mas não podemos revelar Cristo a você. Não podemos revelar as profundas riquezas
somente o Espírito de Deus conhece as coisas da mente de Deus. O Espírito do homem conhece as coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Por isso ele diz: ei, nós não recebemos o Espírito do mundo, não. Nós recebemos o Espírito de Deus. Ei, irmão, depois que eu descobri isso, eu parei de sofrer. Depois que eu descobri isso, eu parei, aleluia, de ficar correndo atrás de bênção e entendi que ela precisa correr atrás de mim, não eu atrás dela. Porque às vezes nós fazemos campanhas para receber aquilo que é de herança, de direito nosso, e nós não sabemos. Às vezes nós precisamos ser ativados por objetos para que possamos herdar aquilo que Deus já reservou nas regiões celestiais, as bênçãos espirituais. E Efésios diz: ele já nos abençoou, passado, com toda a sorte de bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. Mas ele diz: com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele não diz com toda a sorte de bênçãos materiais. Ele está dizendo: ei, você está procurando a riqueza fora. A riqueza não está fora, ela está dentro de você. Você está querendo buscar, aleluia, as coisas de fora. Deus precisa te dizer: olhe para dentro. Porque Paulo vai dizer: ei, ele nos escolheu como vaso de barro, pôs em nós um tesouro precioso, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Deus olhou para você e escondeu um tesouro em você. Deus te viu como um depósito da glória, da revelação. Ele diz: você é casa espiritual, você é tabernáculo vivo. Ai, eu já sinto ele aqui. As coisas materiais, nós sabemos o seu valor. Nós sabemos que Deus escondeu as coisas materiais preciosas na terra. Deus escondeu o ouro, o petróleo, a prata. Você precisa escavar para achar. Você precisa buscar para achar. Mas as coisas espirituais estão escondidas em você. As coisas celestiais estão dentro de você. Você é a imagem e a semelhança dele. Você está ligado à fonte de vida que é Deus. A Bíblia diz que quando Deus cria todas as coisas, Ele diz ao mar: mar, produza peixes. Se você tirar o peixe do mar, o que acontece com ele? Ele morre. Porque a fonte de vida do peixe é o mar. Quando ele vai produzir as árvores, ele diz: terra, produza árvores. Se você tirar a árvore da terra, ela morre, porque a fonte de vida da árvore é a terra. Mas quando Deus vai criar o homem, aleluia, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso que a sua fonte de vida é Deus. Por isso que você precisa estar nele, porque todas as coisas são por ele, para ele. Tudo vem dele. Quando Deus cria todas as coisas, ele vai tirar de dentro de si. Você sabe qual é o maior ato de humilhação de Deus? É a criação. Porque quando Deus cria todas as coisas, ele está criando céus e terra. Ele está formando tudo. E quando Deus termina a sua criação, ele abre uma lacuna na eternidade e entra. O maior ato de humilhação, aleluia, quando Paulo diz em Filipenses: Jesus não usurpou ser igual a Deus. Ele tomou forma de homem e aniquilou a si mesmo. Jesus, ele desceu da eternidade, veio para o temporal. Ele saiu do infinito e veio para o finito. Ele rasgou, aleluia, todas as cédulas. Ele levou cativo todo o pensamento. Ela mandou quebrar. Isso precisa queimar dentro de você. Se sua bênção está queimando dentro de você, volte à origem que é Deus. A igreja está muito sóbria. A igreja nasceu embriagada. Aleluia. A igreja nasceu embriagada pelo Espírito Santo em Atos 2.
O problema é que nós estamos ficando sóbrios. O nosso saber não tem sabor. Nós estamos presos na nossa teologia morna. E Deus está dizendo: ei, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca, vou expelir você de mim. E Deus está nos convidando, igreja, para um tempo de intimidade, de relacionamento e de revelação. Aleluia. Deus não revela coisas profundas a corações rasos. Você precisa sair no raso. Você precisa entrar nas águas, lançar o seu pão. Deus está dizendo: ei, mergulhe mais profundo. É Ele que está andando em cima das águas, está te fazendo um convite. Você fica só na beirada molhando o pezinho. E Deus está dizendo: ei, pare de molhar os pés, mergulhe. Mas Senhor, se eu for, o meu barco vai afundar. Ei, se afundar, Ele faz você andar sobre as águas. Ah, mas se eu não conseguir andar sobre as águas e afundar, fique tranquilo, Ele vai enviar um peixe, vai pegar você por 3 dias e depois vai te lançar em terra firme. Eita Jesus! Mas você precisa se mover. Deus quer ativar em você um tesouro precioso. Deus quer se comunicar, se relacionar com você. Deus quer te levar, aleluia, a uma revelação profunda. E quando Paulo está dizendo isso, ele começa a falar: eu quis vos falar como a espirituais, mas eu não pude. Eu quis vos dar um alimento sólido, mas tive que vos criar com leite, com manjar, porque vocês ainda não estão preparados para receber uma comida mais sólida, uma feijoada do céu. A gente só está no bifinho com batata frita, e Deus está dizendo: eu tenho uma feijoada, eu tenho um mocotó espiritual para você, e você precisa comer nesse rolo. Você precisa comer. Na boca é doce, mas no ventre é amargo. Por que no ventre é amargo? Porque quando a palavra desce ao seu ventre, ela começa a mover as suas estruturas, ela começa a fazer você perder as suas coisas, para você ganhar as coisas de Deus. Toda vez que você se encontrar com Deus no caminho, você vai perder as suas coisas e vai ganhar as dele. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Deus te abençoa. Lembrei, Deus te abençoa. Não é quando Ele te dá, é quando Ele tira. Aleluia! Deus precisa tirar coisas do caminho. Deus precisa tirar as barreiras que estão te impedindo de ver a glória. Você precisa ter sede e dizer: Deus, eu quero ver a tua face. Senhor, eu não quero as tuas mãos, eu quero a tua face. Senhor, eu não quero os presentes, eu quero intimidade. Porque a consequência da intimidade são os presentes. Aleluia. A consequência de quem vê a face de Deus é que as mãos dele estão estendidas sobre o teu lar e a tua casa. Espírito Santo, nós te louvamos. Move, Espírito Santo, nesta noite o nosso coração. Sem o Espírito Santo, os seus olhos não conseguem ver a face do Rei. Os seus ouvidos não conseguem ouvir o alarido das trombetas que se aproximam. Aleluia! A sua mente não consegue compreender o que Deus está dizendo. Nós sempre falamos de 2 tempos proféticos. Nós falamos do crono e nós falamos do kairos. Nós sabemos que o cronos é o tempo cronometrado pelas nossas agendas e pelos nossos relógios. Mas o tempo kairos é o tempo oportuno de Deus. É o tempo em que Deus abre uma brecha na eternidade para cumprir os propósitos da sua vida. Mas existe um terceiro tempo em que nós não entramos, que é o aion. O que é o aion? O aion é o tempo da eternidade, é o trono de Deus. E às vezes nós estamos nos movendo somente no cronos e no kairos. Nós pegamos as revelações que Deus nos dá no kairos e colocamos para o tempo cronos. Mas quando você entra no aion de Deus, quando você entra na eternidade, você começa a entender como Deus se move. Você começa a entender o que Deus está requerendo de você nesse tempo. Você começa a entender, aleluia, a
mente de Deus através do Espírito Santo. Por isso Paulo diz, você, aleluia, tem a mente de Cristo. Por quê? Porque a mente humana não consegue compreender as coisas do Espírito, mas a mente renovada, a mente que Paulo fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai entender a boa, a agradável e a perfeita de Deus se você tiver uma renovação no seu entendimento, se você se embriagar com o Espírito Santo. Se você não se embriagar com o Espírito Santo, você vai andar no raso e você não vai entender, aleluia, como Deus está trabalhando na sua vida. Você vai buscar conselho em tudo quanto é porta, você vai perguntar a tudo quanto é profeta, e mesmo assim você não vai entender o que Deus está fazendo. Por isso Deus está dizendo, você precisa crescer na intimidade. Gálatas 4 diz, se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Sabe por que existem promessas que Deus ainda não nos entregou? Porque você ainda não cresceu. Paulo está dizendo, se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, mesmo que ele seja senhor de tudo, mesmo que você seja senhor da bênção que Deus já projetou na eternidade. Às vezes Deus não libera ela, porque você ainda está como um menino na fé. Você já viu um menino administrar as coisas do reino? Ai, Jesus, eu estou sentindo uma unção profética de Deus nessa igreja. Você já viu um menino administrar as coisas importantes do reino celestial? Não. E às vezes o diabo está dizendo, ei, você não merece, você não vai ganhar. E você vai dizer para ele, não é isso, é porque eu ainda não cresci para recebê-los. Deus já está te dizendo, já está tudo preparado. O que é que eu faço então? Cresça. O que é que eu faço? 7 campanhas de jejum? Também. O que é que eu faço? Vou para a igreja? Também. Mas você precisa crescer no relacionamento. Você precisa, aleluia, crescer na intimidade com esse Deus. Você precisa entender que Deus já ordenou a tua vitória, ela já está preparada. Ele só está te convidando para uma coisa: aprenda comigo, que sou humilde, sou manso, aleluia. Eu tenho algo para te ensinar nessa noite. O Espírito Santo está nos ensinando, está jogando uma água cristalina deste altar. E se você tiver, aleluia, as mãos levantadas para receber, essas águas vão purificar o teu ventre, para que você caia na promessa de novo. Essas águas vão preparar o seu entendimento, para que você perceba que o céu está se movendo. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! 2 Coríntios 4,17, Paulo está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se você não tiver uma revelação da dor, você não vai ter uma revelação da glória. Se você não chorar, você não vai poder sorrir. Se você não entender a dor momentânea que você está vivendo, você não vai provar da glória vindoura e futura que está reservada para você. E eu já disse isso aqui. Às vezes Deus permite as crises para atrair você para o propósito, para trazer você de volta para a origem. Porque você tem um propósito de Deus, mas o propósito não vem por causa de você. Você nasceu por causa do propósito. Se você está sentado aqui respirando este fôlego de vida, é porque tem um propósito.